Bispo, direto de Brasília. Mais uma vez, agradecemos a presença de todas, de todos e de todes e convidamos agora o diretor-presidente da CONAB, senhor Edgar Preto, para dar início ao evento. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui na CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Eu quero, com muita alegria, cumprimentar o nosso ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério Supervisor da nossa companhia. Agradecer muito, querido ministro, por estar hoje, estar sempre aqui muito presente nas ações que a nossa companhia desenvolve. Da mesma forma, meus cumprimentos ao ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, com quem nós temos o orgulho de compartilhar as políticas da CONAB com os dois ministérios e com tantos outros que nós operacionalizamos as políticas orientadas pelo nosso governo federal. Cumprimento a querida Tereza Campelo, diretora do BNDES, também, como já foi dito, foi ministra do MDS, e foi também minha colega lá no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, quando eu era assessor parlamentar, em 1999, a Tereza Campelo era coordenadora da bancada, praticamente saindo da adolescência aquela vez. Depois integrou o governo do governador Olívio Dutra, junto com o querido Silvio Porto, que também lá estava. Então, lhe agradeço, Tereza, por estar aqui conosco nesse dia que para a CONAB, para o campo agrícola brasileiro é muito importante. Também quero cumprimentar o Luiz Carlos Guedes Pinto, nosso ex-ministro da Agricultura, e também foi presidente da CONAB. Em 2003, também deixa uma história que orgulha todos nós, entre tantas coisas maravilhosas, no curto espaço que ele presidiu a companhia, foi com ele o início do maior programa que a CONAB operacionaliza, que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Certamente o livro da história que vai contar a história da CONAB vai ter um capítulo muito especial dedicado ao senhor ministro. Muito obrigado por atender também o nosso chamado. Quero compartilhar esse momento com meus colegas diretores e a nossa diretora, a querida Rosa Neide, nossa diretora administrativa e financeiro, querido Lenildo Moraes, que é o nosso diretor de gestão de pessoas, Tiago Santos, nosso diretor de operações e abastecimento, e o querido Silvio Porto, diretor de política agrícola e informações. Está sobre o Silvio o setor de informações da companhia, responsável, portanto, por este momento que nós estamos aqui celebrando hoje. Me deram também aqui um vocativo grande de pessoas ilustres que estão aqui conosco. Eu quero registrar, querido Gilson Bittencourt, subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Fazenda, Enio Luci, que é diretor técnico da CNA, o Décio, que é assessor de Política Agrícola da CONTAG, Maria, que é representante da Embaixada da Alemanha, seja muito bem-vindo entre nós, querido Caio Rocha, coordenador regional do ICA, querido Silvio Farnese, que é conselheiro do nosso Conselho de Administração, que é da CONAB, está cedido ao Ministério da Agricultura, José Carlos Pinto, diretor do IRGA em Brasília, ou assessor do IRGA em Brasília, querido irmão Adão Preto Filho, deputado estadual do Rio Grande do Sul, está nos visitando no dia de hoje, Geraldo Borges, presidente da Abrasleite, o Gilson já falei, e o Marcelo Osório, diretor de Relações Institucional, ABPA. Sejam todos bem-vindos. Sigo aqui. Com a volta do presidente Lula, a CONAB recebeu novas atribuições. Primeiro, não diminuir e não deixar para trás nenhuma das políticas que desenvolveu até aqui, para todo o campo agrícola brasileiro, pequenos, médios e grandes, e nós estamos cumprindo com essa tarefa com muito prazer. Mas nós recebemos também, ministro Paulo Teixeira, a partir
do debate que aconteceu na transição, uma tarefa muito importante que nós estamos também dedicados a ela. A Conab recebeu a tarefa de ser um dos grandes instrumentos de ajudar a viabilizar agricultores familiares brasileiros que optaram ou resistiram produzindo alimentos no nosso país, a dar a eles viabilidade econômica os programas que a Conab operacionaliza junto com outros ministérios. A gente enfrentar a inflação dos alimentos, vocês sabem que a inflação dos últimos 4 anos do governo passado, a inflação geral foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%, praticamente o dobro. Na nossa opinião, foi a falta de ação em políticas públicas para garantir renda e viabilidade econômica para quem está no campo produzindo alimento. Muitos pequenos agricultores, Farnese, que sempre trabalharam de uma forma diversificada, acabaram migrando para a monocultura de exportação, porque o agricultor, corretamente, ele vai atrás de viabilidade econômica. E muitas lavouras que antes se plantavam alimentos, acabaram, para se viabilizar economicamente, produzindo para exportação, o que para a nossa economia é muito importante, mas deixou de abastecer o nosso mercado interno. Por isso que nós estamos muito empenhados em recuperar políticas públicas que lá atrás para nós, para o nosso país, foi muito importante. Prezado Luiz Carlos Guedes, nosso ex-ministro, nós estamos com a orientação do presidente Lula e organizado com os nossos 2 ministros aqui, voltamos à política de estoques públicos. No dia 29 de junho estiveram conosco aqui na Conab, de novo os 2 ministros, Carlos Favre e Paulo Teixeira, e nós lançamos a volta da política dos estoques públicos, ali nós anunciamos a compra das primeiras 500 mil toneladas de milho. Como os senhores sabem, a Conab pode fazer a compra da produção a partir do momento que o mercado estiver pagando menos que o preço mínimo. No caso de uma super safra de milho, prezado ministro, a Conab pôde, em vários estados, estamos fazendo a compra de milho para botar de novo os nossos armazéns e com isso nós dá também uma certa tranquilidade, especialmente ao setor de proteína animal que tem no milho a principal ração para tratar os animais. Para isso, nós estamos reestruturando, prezado diretor Tiago, toda a nossa capacidade estática de armazéns. A Conab, mesmo que tenha sido desmobilizado 27 unidades armazenadoras no governo passado, nós ainda contamos com 64. E estamos gestionando no governo fazer a recuperação dessas, querida Rosa Neide, que ainda estão em funcionamento, que tem mais capacidade, mas a gente sabe que não é suficiente. Estamos recorrendo à terceirização. Estamos reajustando, ou já reajustamos valores que estavam defasados desde 2016. A correção que fizemos, Tereza, chegou a 34% dos armazéns que a Conab está terceirizando para a gente organizar toda uma estrutura para voltar com muita potência, fazer estoques públicos e garantir para todos os agricultores do nosso Brasil, das culturas que eles optarem, se o mercado não pagar um preço justo, o governo será a grande mão amiga ao lado do produtor para incentivar a sua produção. Nós voltamos com muita força com o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que se dependesse do orçamento passado, para este ano o PA teria apenas R$ 2.600.000. O presidente Lula lançou o PA com 500 milhões. A metade a Conab operacionaliza e a metade os estados e municípios. Nós lançamos uma chamada pública para ver o que a agricultura familiar tinha a nos oferecer, a agricultura familiar do nosso país, e a surpresa que nós tivemos que, apesar de tudo, a agricultura familiar brasileira tem uma grande potência. Nos foi ofertado 400 tipos de alimentos. Nós recebemos uma demanda no valor de R$ 1.100 bilhões, contando que nós temos 250 milhões. Já disse ao presidente Lula, e o Paulo Teixeira tem nos ajudado nessa mobilização, nós temos um bom problema para resolver. Nós queremos atender tudo o que nos foi ofertado, porque afinal de contas são 33 milhões de brasileiros e brasileiras que o presidente Lula herdou, que dormem e acordam com fome todo santo dia. Nós recebemos 3.700 propostas, que equivale ao envolvimento de 77 mil famílias de pequenos agricultores. Querida Rosa Neide, queridas mulheres da Conab, nós estabelecemos que no sistema da Conab não iria analisar nenhuma das propostas se não tivesse 50% de participação das mulheres.
E a surpresa agradável que nós tivemos é que 70% dos produtos ofertados para a Conab, para o PA deste ano, são do público feminino, são de mulheres trabalhadoras rurais que, junto com seus companheiros, com a sua família, tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento de cada dia. Se atendermos toda essa demanda de 1 bilhão e 100 milhões de reais, que na nossa opinião, para viabilizar ou para recomeçar a viabilidade para quem planta e colhe, não é um grande valor. Se nós atender esta compra, nós vamos colocar 250 mil toneladas de alimentos na mesa de quem está precisando. Alimento saudável, alimentos sadios da agricultura familiar. A Conab também recebeu a incumbência de ser responsável por atender toda a demanda de compra de cestas de alimento onde tiver necessidade. Até aqui, querido Thiago, nós já adquirimos 200 mil cestas de alimentos para abastecer as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, começando pela população indígena Yanomami, aonde nós lá em Roraima já colocamos 88 mil cestas de alimentos. Estamos atendendo as emergências climáticas, assim foi em Alagoas, São Paulo, Pernambuco e mais recentemente no Rio Grande do Sul. Primeira ação do governo que chegou foi da alimentação e foi pela Conab. Nós reorganizamos, querido Lenildo, uma relação muito fraterna e permanente com os servidores dessa casa. Quando cheguei aqui, ministros, nós nos deparamos com 2 acordos coletivos que estavam homologados pelo Tribunal Superior do Trabalho e mesmo assim não tinha sido pago para os nossos empregados. Primeira reunião que fizemos da diretoria, nós aprovamos o que estava determinado nesses 2 acordos. No segundo dia, em uma reunião do nosso Conselho de Administração, Farnese, também foi aprovado, eu levei em mãos na Fazenda, querido Gilson, e de lá saiu a decisão e nós pagamos 18,42% de reposição para os nossos empregados. E ali instalamos uma mesa de negociação que é permanente, nunca vai fechar. Estamos prestes a fechar o próximo acordo coletivo resolvido aqui entre nós, na mesa de negociação, sem precisar da intervenção de nenhum outro órgão fiscalizador. Vamos agora, bem rapidamente aqui, para o objetivo do nosso encontro, que é a perspectiva da safra 2023-2024. No dia de hoje, nós vamos ter esse seminário completo, né, Silvio? Para explicar detalhadamente os números que nós temos de todo o levantamento que a Conab faz. Antes eu quero resgatar um pouquinho a perspectiva da safra 2022-2023 que nós estamos findando, que foi a safra recorde. Na expectativa do ano passado, num evento como esse, a expectativa era 308 milhões de toneladas de grãos. E nós fechamos o ano agrícola com 22 milhões de toneladas de grãos, no levantamento que a Conab faz de 16 tipos de grãos, dos 4 levantamentos de cana-de-açúcar, dos 4 levantamentos do café e 3 previsão de produção de carnes. Obviamente, ministro Fávaro, como o senhor disse, se a gente fosse levantar tudo que se produz nesse país, não seria 322. Possivelmente, assim nós possamos organizar para o futuro, certamente passaria de 1 bilhão de toneladas tudo que se produz nessa terra sagrada. Porém, os nossos levantamentos sempre são, como dizem os nossos técnicos, conservadores, porque nós vivemos no nosso Brasil e a instabilidade do clima é cada vez mais presente. Assim, cada levantamento que a gente faz, a expectativa, se tudo correr bem, se São Pedro nos ajudar, nós teremos, por certo, mais uma super safra, ou a segunda super safra, ou a safra recorde do nosso país. A expectativa da safra 2023-2024 é de 319,5 milhões de toneladas de grãos. É uma perspectiva menor do que tivemos na consolidação da safra 2023, 2022 e 2023. Mas é uma expectativa inicial, superior ao dado inicial que eu falei na expectativa do ano passado. Esta será, como eu disse, a segunda maior safra da nossa história. Os números de algumas culturas que são referência aqui nos dados da Conab. Na soja, a expectativa é de uma nova safra recorde, uma produção de 162,4 milhões de toneladas, é uma produção 5,1 superior ao ano passado.
O milho, uma produção de 119,8 milhões de toneladas, uma pequena queda em relação à safra passada, muito em função da diminuição da área plantada, que ficou em 4,8% a menos. Essa produção potente, como eu disse, tem muito a ver com a questão do setor de proteína animal. Se nós consolidarmos mais uma safra dessa magnitude, nós podemos afirmar que um dos desejos e vontade e compromisso do presidente Lula também vai se concretizar. Como a principal ração de proteína animal, com uma alta produção, nós fazendo estoques públicos, nós vamos garantir a consolidação de um preço menor para a carne. E muito possivelmente nós vamos voltar a sentir e ver fumaça de churrasco nas periferias e o aroma desse que não é apenas um alimento, faz parte da cultura do nosso povo brasileiro. E sobre as carnes, recorde na produção, aves, suínos e bovino, nós teremos uma perspectiva de 30,8 milhões de toneladas. Nossa produção passada foi de 28,8, foi também esse ano recorde de exportação e muito possivelmente nós vamos repetir essa façanha. Arroz e feijão, indo por fim aqui da minha fala. Quando nós divulgávamos todos os meses a previsão, a expectativa de safra, que era números recorde, nós sempre colocamos a nossa preocupação, que era a diminuição a cada ano da lavoura plantada com arroz e feijão. Nesse ano agrícola ainda, é a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. O arroz e o feijão, como vocês sabem, é a base da alimentação do nosso povo brasileiro. E aqui vem então a boa notícia. A redução da área do arroz cessou e esse ano, depois de 13 anos que só teve queda, a previsão é de um aumento de 12,8% na lavoura plantada com arroz. A área plantada então ficará em 1,6 milhões de hectares, uma produção estimada em 11,3 milhões de toneladas, um aumento de 10,2% comparado com a safra deste ano. Feijão, da mesma forma. Feijão que desde 2017 tinha somente reduzido a sua área, a previsão é de um aumento da área e da produção. Um aumento de 1,9%, pequeno, modesto, mas está crescendo. Está plantado 2,7 milhões de hectares, com a produção estimada em 3 milhões de toneladas. Aqui, por fim, está o resultado, muito possivelmente, das políticas do nosso Ministério da Agricultura e do nosso MDA. Nós tivemos um plano safra recorde de 441 bilhões de reais, voltou o plano safra da agricultura familiar, nós estamos dialogando com o setor do arroz, do feijão, das hortaliças, dizendo a eles a potência que serão as compras institucionais. Não só do PA, não só do PENAI, que já tem garantido em lei a compra de 30% para a merenda escolar, agora por determinação do presidente Lula, a Conab junto com o MDA, junto com o MDS, Ministério da Saúde, da Educação, da Defesa, assinamos um termo de cooperação. Agora toda alimentação comprada com dinheiro público tem que ter no mínimo 30% da agricultura familiar. A garantia e a formação de estoques públicos, o diálogo que estamos fazendo da possibilidade de um preço mínimo alterado, elevado, para as culturas que dizem respeito à nossa soberania alimentar, está dando confiança aos homens e às mulheres do campo. O que nós estamos vendo e anunciando aqui, muito possivelmente vai melhorar a cada ano, porque, de novo, a agricultura brasileira, pequenos, médios e grandes, que ninguém fica para trás desse projeto, voltam a sentir a mão amiga do governo federal. Com isso, nós vamos enfrentar a inflação dos alimentos e, junto com o presidente Lula, em breve, vamos anunciar para o mundo: o Brasil erradicou a fome outra vez. Muito obrigado. Agradecemos e registramos a presença dos senhores Anderson Amaro e Daniel, representando o Movimento dos Pequenos Agricultores, e o senhor Daniel Dantas, diretor da SEASA-DF.
Ouviremos agora o ministro da Agricultura e Pecuária, senhor Carlos Fávaro. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentar o ministro, querido amigo Paulo Teixeira, como Edgar Preto, presidente da Conab, a ministra Tereza Campelo e o ministro Paulo Guedes Pinto. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite, cumprimentar todos os outros diretores, todos os membros do governo, os colaboradores da Conab, dizer que, mais uma vez, a Conab volta, então, a cumprir seu grande papel. Todo o entusiasmo aqui, e legítimo entusiasmo do presidente Edgar, se reflete também no fruto de políticas públicas. Não é só alegria lidar com a agricultura nesse país. Temos tantas dificuldades, mas a Conab também trabalha nas dificuldades. A Conab, por exemplo, está hoje muito dedicada a nos ajudar a resolver o problema da produção de leite deste país. A Conab já está preparando editais para apoio à comercialização de trigo, tão fundamental na nossa mesa, na mesa dos brasileiros, que está abaixo do preço mínimo. E é muito importante nós estimularmos a produção de trigo no Brasil, lembrando que o Brasil ainda hoje não é autossuficiente na produção de trigo. E podemos e vamos, com certeza, graças às políticas públicas implementadas para a Conab, tropicalizar o trigo brasileiro. Nós temos trigo sendo colhido na Bahia hoje já, e com isso o Brasil, então, tornar-se autossuficiente, trazendo segurança alimentar para esse produto tão fundamental que nos garante qualidade da alimentação brasileira. A Conab está apoiando também a comercialização de borracha, está apoiando a comercialização de cacau, se eu não me engano, já também. Enfim, não basta só de milho, como foi dito, recompondo os estoques públicos. Então não basta só nós comemorarmos o aumento da produção de soja, uma perspectiva boa da manutenção da produção de milho, dos produtos para exportação, das carnes, aqui o Marcelo que está acompanhando pela BPA. A Conab tem um papel estratégico no Brasil. Infelizmente, nos últimos 4 anos, a Conab estava sendo deixada de lado. E não é coincidência, porque eu não acredito em coincidência. Eu acredito em providência divina, em trabalho, em dedicação, mas, infelizmente, a fome voltou no Brasil. Claro, quando você tem uma agência, uma empresa pública voltada a garantir estoques públicos, voltada a trazer equilíbrio na produção de alimentos no país, deixada de lado, certamente os menos favorecidos vão sofrer com alta de preço, com desequilíbrio de preço e, consequentemente, a fome volta no Brasil. Isso tudo sendo corrigido. Parabéns, Edgar, parabéns à sua equipe. Tenho certeza que o estímulo à produção de arroz, de feijão, de mandioca também, certamente é aquilo que ele disse. A safra brasileira tem que ser comemorada, porque ela não é uma safra de 320, é um estigma que precisa ser quebrado, e aqui eu deixo como sugestão. Não são 322, 323 milhões de toneladas, que é um número que todo mundo gosta de dizer, é muito talvez mais fácil de dizer, mas veja bem, são mais 550, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, são mais 44 milhões de toneladas de frutas, são mais 30, quase 31 milhões de toneladas de carnes. Só aí já passamos longe de 1 bilhão de toneladas produzidas nesse país. E seus desdobramentos. A cana-de-açúcar, que vai transformar na própria açúcar, no etanol. A soja, que vai ser transformada em farelo, que vai ser transformada em carnes, que vai ser transformada em óleo, que é biodiesel também, que é óleo comestível. Enfim, a safra brasileira que mexe com a economia, que gera energia, garante estabilidade. É certamente do campo brasileiro que sai a grande vocação brasileira de produzir alimento para o mundo e para os brasileiros. Então, parabéns por esses números, pelo levantamento, que a Conab continue cumprindo seu grande papel de nortear e dar sustentação à agropecuária brasileira. Muito obrigado. Agora, convidamos o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos.
Quero cumprimentar o Luiz Carlos Guedes, ele que foi ministro da Agricultura do presidente Lula e ajudou a erigir esse momento tão positivo quando repactuou as dívidas do campo e que possibilitou a capitalização dos agricultores brasileiros ali na primeira década do ano 2000. Quero cumprimentar a Tereza Campelo e se eu pudesse, se ela me desse a tarefa de fazer o currículo dela, eu ia dizer que ela é a ministra que estava como ministra quando o Brasil saiu do mapa da fome. Então teria só uma linha para economizar, porque mais do que isso é o esforço nosso, né, de colocar também no nosso currículo essa condição. Então, parabéns, Tereza, ela que está no BNDES, cuidando do S do BNDES, que era social. Quero cumprimentar o Edgar Preto, ele que tanto brilho, tanto empenho, está dirigindo a Conab, reerguendo a Conab. Isso é muito importante. Eu vejo no rosto das servidoras e dos servidores o orgulho voltando por ter uma empresa que voltou a fazer a sua tarefa fundamental e que é criar e ajudar o povo brasileiro a se alimentar bem. E quero cumprimentar o Fávaro, né? Ele que é uma pessoa da agricultura bem sucedida e que tem agregado muito no nosso governo e tem brilhado e nós temos trabalhado muito juntos. Outro dia uma pessoa falou assim: puxa, Paulo, eu achei que você ia brigar com o Fávaro. Eu falei: para que brigar com o Fávaro? Eu não brigo com o Fávaro por duas razões. Primeiro, que são complementares as nossas áreas e precisam se ajudar. E segundo, que ele é grande demais para brigar e eu sou pequeno, então não posso brigar com o Fávaro. Eu quero trabalhar juntos, né? E hoje de manhã mesmo nós três estávamos trabalhando o tema do leite, que é um tema sensível para o Brasil e que nós esperamos endereçar. E a própria Conab vai fazer um edital já, lançar um edital de compra de leite amanhã. Então, quero te cumprimentar toda a diretoria da Conab, nas pessoas do Lenildo, do Silvio Porto, do Diago e da Rosa Neide, né? Parabenizá-los e dizer rapidamente o seguinte: nós temos uma agricultura potente, que tem um papel de ajudar a combater a fome no mundo, diminuir a inflação de alimentos no mundo. E o Brasil dispõe de todas as tecnologias avançadas na área agrícola. Nós temos uma Embrapa, né? A Embrapa é a joia da coroa. Temos também as universidades, institutos federais, onde tem muito conhecimento produzido nesses centros de conhecimento. E temos uma situação que precisamos dar conta delas, porque todas as políticas foram desmontadas, que é de uma parcela da sociedade brasileira está com insegurança alimentar grave. Esse é o nosso grande desafio agora, que é manter a dinâmica da agricultura e expandir essa dinâmica para a produção de alimentos que culturalmente estão na mesa do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, promover o acesso de renda para as pessoas adquirirem esses alimentos. O presidente Lula, nesses 9 meses, ele lançou 42 programas. E eu quero aqui destacar entre esses 42 programas, o primeiro deles que foi a retomada do programa de valorização do salário mínimo e, junto com ele, a correção da tabela do imposto de renda. Depois ele turbinou o Bolsa Família e depois ele retomou o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, mencionado aqui pelo Edgar, com 500 milhões. Esse talvez seja um dos programas mais virtuosos que tem, porque ele ajuda a diversificar. O Edgar falou em 400 diferentes alimentos que foram oferecidos para o PA e, ao mesmo tempo, gira renda nas pequenas comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares e depois destina esses alimentos para aquelas comunidades com insegurança alimentar. E o terceiro grande programa de compras públicas, ele
além do PA, turbinou o PNAE recebeu 1,5 bilhão a mais, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, alimentar bem as nossas crianças nas escolas, e retomou o programa de compras públicas institucionais para universidades, institutos federais, forças armadas, todos terão que comprar alimentos, 30% da agricultura familiar. Nisso, cria um grande mercado para a agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, juntos, lançamos o plano recorde da agricultura e da agricultura familiar, o plano Safra, plano recorde da agricultura e da agricultura familiar. Quero te parabenizar, Fávaro, porque você viajou o mundo desbloqueando bloqueios que fizeram a produtos nossos. Isso foi muito importante para que a gente pudesse vender mais produtos e ajudar nesse ciclo de bater recorde, né? E temos que agora nos desafiar. A notícia boa é o aumento da produção de arroz e feijão, né? E acho que daqui para frente nós vamos monitorar também o aumento da produção de mandioca, o aumento de produção de frutas, de olerícolas e conseguir aumentar essa produção que tem o destino no mercado interno. E eu espero que tanto o Fávaro, quanto eu, quanto o Edgar e quanto vocês possamos colocar no currículo nosso que a Tereza Campelo colocou, que foi de tirar o Brasil do mapa da fome. Essa é uma obsessão do presidente Lula. O presidente Lula, ele coloca uma questão tão singela, mas que não é singela, é complexa, tendo em vista que a realidade nos mostra de maneira diferente. Como alimentar bem, com fartura, retomando os aspectos culturais, o povo brasileiro. E como disse o Fávaro, o Brasil também tem uma vocação para energia. Eu viajei esse fim de semana com o presidente Lula e ele fala, nós vamos ser uma Arábia Saudita de energia verde, de energia limpa, e vamos ajudar o mundo inteiro a fazer essa transição energética para uma energia limpa. E por isso o Brasil está muito disposto. E contamos muito com o BNDES, Tereza. O BNDES é muito importante no campo, no sentido de ajudar todos os programas do campo. E eu quero destacar aqui o Terra Forte, que é um programa de formação de cooperativas no campo, que eu acho muito importante esse programa, porque o agricultor familiar, através das cooperativas, ele vai se sentir apoiado para agregar valor, ter uma agroindústria e, ao mesmo tempo, comercializar os seus produtos, que é uma dificuldade imensa. O Terra Forte é de agroindústria, né? De agroindústria. E acho muito importante esse programa Terra Forte. E nós queremos, juntos com o BNDES, fazer um programa de florestas produtivas, de agroflorestas no Brasil, para fazer uma agricultura regenerativa no nosso país. Portanto, vamos, Edgar, surpreender suas próprias previsões. Vamos bater recorde em todo o canto para ter alimento farto e barato e de qualidade na mesa do povo brasileiro. Muito obrigado. Nesse momento, os diretores da Conab e a diretora entregarão aos nossos convidados uma lembrança simbolizando o agradecimento da companhia por terem aceitado o convite de prestigiar a nossa 11ª edição do Perspectivas para a Agropecuária 2023-2024. Convidamos as autoridades para ocuparem seus lugares na primeira fileira do nosso auditório. Mais uma vez, agradecemos a presença de todas as pessoas.
Tá, e nós acompanhamos o evento sobre as perspectivas para a agropecuária safra 2023-2024, realizado pela Conab. Participaram do debate os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e também o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Segundo o presidente da Conab, Edgardo Preto, o Brasil terá, nesta safra 2023-2024, a segunda maior safra da sua história. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até mais.